Fala, meus queridos, vou tentar fazer esse vídeo aqui, explicar de forma rápida e eficiente, de uma vez por toda, como é que você faz para entender o que são camadas e o que são máscaras. Então, primeiramente eu vou começar com as camadas. Então nós temos aqui na nossa área de trabalho do Photoshop já duas camadas abertas. Nós temos aqui a camada 1 e a camada 2, sendo que para você começar a entender, certo? Imagine aí duas folhas de ofício, uma em cima da outra. A camada 2 está por cima da camada 1. Então, automaticamente, tudo que está em cima está visível. E tudo que está embaixo está escondido pela camada que está embaixo. É bem fácil de entender esse primeiro processo. Tanto é que, se eu desligar a visualização da camada 2, é como se eu estivesse tirando ela da sua frente. Tirei e você vai ver o que está embaixo, que é a camada 1. Nós temos aqui a foto original, como ela foi captada aí através da câmera, com um fundo lá infinito improvisado, de estúdio. E se a gente ligar mais uma vez agora, aliás, se a gente religar a visualização da camada 2, é como se eu estivesse colocando o papel, a fotografia da Barbie aí finalizada na sua frente, escondendo a que estava atrás. Pronto, aí você já consegue aí visualizar a camada 2, certo? Por que eu quero que vocês entendam isso? Porque muitas vezes, se você não se ligar no que está em cima e você começar a trabalhar, fazer qualquer alteração na camada que está embaixo, você vai se perder na sua edição. Por isso é muito importante também você sempre se ligar qual camada você está trabalhando ou qual camada você quer trabalhar e deixar ela selecionada. Tanto é que, preste atenção na seleção. Selecionei a camada 1, selecionei a camada 2. Certo? Esse símbolozinho aqui do olho significa a visualização da camada, indica a visibilidade da camada. Então pronto, se eu desligar a visibilidade da camada, você não enxerga mais ela e vê o que está embaixo. Se eu desligar a visualização da camada 1, o que você vai ver? Nada. Essa imagem, quando aparece aqui no Photoshop, significa que essa camada está vazia, ou então significa que não existe nada ali. E outra coisa também que eu quero mostrar para vocês. Mostrar e falar. Deixa eu ligar aqui de novo a visualização. Essas duas camadas aqui são camadas de pixel. A gente chama de camada de pixel, que é onde tem a sua imagem. Toda imagem tem pixel. Tanto é que se eu der um zoom nela aqui, você começa a ver os pixels. Ok? Um outro tipo de camada. Agora vamos ver qual outro tipo de camada que tem. Nós temos as camadas de ajustes. Que elas não têm pixel, mas ela contém ali alguma informação que você colocou ou algum ajuste que você quis fazer na imagem, tá? E as camadas de ajustes, elas estão aqui, esse símbolozinho, se deixar o cursor do mouse ele vai falar, criar nova camada de preenchimento ou de ajustes. E tudo que tem no Photoshop que tem uma setinha para baixo sempre tem um submenu. Então você clica que ele vai abrir o submenu para você. Eu vou estar pegando aqui uma camada de níveis para mostrar para vocês esse ajuste níveis, certo? Ele criou, automaticamente ele criou aqui, você clicou, ele criou. E aqui em cima, quando você clica aqui, aparece aqui o ajuste para você fazer. Você pode fazer o ajuste que você quiser, fazer a coisa aqui bem contrastada mesmo, só para vocês notarem aí o que foi feito. E só para vocês entenderem também, esse ajuste foi feito somente na camada de ajuste, não foi feita na camada de pixel aqui embaixo. Eu quero que vocês sempre entendam isso. Eu vou frisar bem para que vocês possam entender de uma vez por toda, para vocês não se perderem aí durante a edição. Então, se eu desligar a visualização dessa camada de ajustes, eu vejo minha fotografia original, sem ajuste nenhum. E se eu ligar ela novamente, eu vou ver aí o ajuste que eu acabei de criar. Agora eu vou explicar para vocês o que são as máscaras, As máscaras, está aqui o símbolozinho dela, adicionar máscara de camada. Então eu quero que vocês entendam que eu vou estar criando aqui uma máscara na camada 2, então ela está selecionada. Se eu selecionar a camada 1 e clicar aqui, eu vou criar uma máscara na camada 1. Então assim, tome cuidado, mais uma vez, o que está selecionado antes de você criar uma máscara. Então eu clico aqui e automaticamente ela já cria uma máscara aqui para mim, certo? O que você precisa entender sobre as máscaras de início é que quando a máscara está branca, tudo está visível, Eu consigo visualizar o que está aqui dentro. Eu consigo visualizar a minha imagem ou o meu efeito. E se eu pintar ela de preto, eu vou deixar isso aqui invisível e
como se deixasse ela visível e eu posso até dizer transparente, você vai ver o que está embaixo. Ó, eu vou pintar aqui a nossa máscara de preto com o atalho Ctrl+I. Como eu pintei ela de preto, automaticamente eu consigo ver o que está na camada de baixo. É como se tivesse desligado a visualização dela, da camada 1, porque ela está pintada de preto. Então ela está invisível para vocês. A minha fotografia aqui finalizada, ela está invisível. E se eu pegar o pincel branco, ó, trocar aqui para a cor branca, quando a corzinha aqui em cima estiver branca, é porque é a cor predominante do pincel. Da mesma forma se estiver preto. Então, como a nossa máscara aqui está preta e eu quero deixar visível, mais uma vez, a minha fotografia finalizada, eu vou pegar o pincel branco, né, e vou começar a pintar, ó, opacidade 100%, fluxo 100%. Então, quando eu começar a pintar de branco a minha máscara, tome cuidado mais uma vez, não deixem a fotografia selecionada. Você quer pintar a máscara e você quer revelar o que tem na máscara, você quer deixar visível com o pincel branco. Vou começar a passar o pincel branco, ó. Eu estou começando a revelar, né, deixar visível aí o que estava na minha camada 2, a camada de cima. Conseguiram entender? Mais uma vez, ó. Vamos lá dar um outro exemplo para vocês. Agora eu vou pegar aqui criar aqui uma nova camada de ajuste. Vou pegar aqui a preto e branco, certo? Automaticamente a foto ficou preto e branco. Quando eu crio uma camada de ajuste, ela já vem com a máscara branca. Por quê? Porque ela quer que você veja, deixe visível o efeito que ela colocou, que foi do preto e branco, tá? Esse símbolozinho aqui ao lado da máscara, na camada de ajuste, significa o tipo de ajuste que você colocou. Esse aqui é do preto e branco. Então, tá visível aqui o ajuste preto e branco que você colocou, não está visível porque está branco? Então, se eu começar a pintar de preto, né, agora eu vou inverter a cor aqui para preto, ó. Invertir para preto. E vou pintar a máscara branca de preto, eu vou começar a esconder, né, esconder o efeito preto e branco da minha fotografia. E automaticamente eu vou começar a revelar o que tem embaixo dela. Aí, ó. Vendo? Da medida que eu vou passando o pincel dentro da camada, eu vou escondendo o efeito preto e branco e vou revelando a foto embaixo que não tinha efeito nenhum, que já estava finalizada. Tanto é que se eu desligar a visualização dessa camada de ajuste preto e branco, eu vejo a minha foto original, e se eu ligar ela, eu vou ver de acordo, como eu pintei aqui, ó, né, o que está revelado e o que não está revelado, o que está visível e o que não está visível, certo? Então, assim, eu quero só que vocês entendam essa parte de camada, de ajuste, porque essa parte aqui de máscaras, de camada, ela vai ser muito importante para quando a gente for fazer, por exemplo, um tratamento de pele, né? Deixa eu desligar aqui. Vamos supor que eu só juntar aqui as camadas, juntei, clicar aqui, ó, na separação de frequência. Ó. E aqui foi criado várias camadas, várias camadas. Certo? De alta textura, a de alta, que é a textura, a de baixo, que são os tons, aqui é uma cópia dessa aqui de cima, e o plano de fundo. Então, se eu começar a mexer nessa daqui, que é aqui no caso da separação de frequência, que é para remover as imperfeições, espinhas, essas coisas, essa aqui não tem mais porque eu já fiz esse processo, mas eu só vou tirar aqui, ó. Fluxo 100%. Tá. Supor que eu queira, só para vocês entenderem, tirar aqui a sobrancelha dela. Aqui eu tirei só a textura. Se eu quiser tirar o tom agora, eu tenho que passar também aqui, ó. Porque ela está separada, a textura, né, que a textura são os fios e tudo, do tom de pele, que é a cor, enfim, as sombras. Mais uma vez aqui, ó. Então, por isso é importante você saber qual camada você está trabalhando, qual camada você deixou selecionado para fazer o que você quer, certo? Então, se eu desligar aqui, ó, o antes e depois, com a sobrancelha, ó. Tá vendo? Ó, aqui no caso eu desliguei todas as camadas de cima, deixei só de baixo habilitada
E agora eu vou habilitar todas, né? Que foi onde a gente fez aqui a remoção da sobrancelha dela. Então é isso. A importância de você saber essa ordem do que está em cima, do que está embaixo, para você poder não se confundir e poder trabalhar dessa forma, né, que é de forma escalada. O que está embaixo fica escondido e o que está em cima fica visível. E também em relação às máscaras, né, para você entender o que é visível e o que é invisível. Então assim, espero que você tenha entendido, né? Caso fique aí alguma dúvida, você pode estar pedindo aí nos comentários para que eu possa explicar, gravar um outro vídeo para você, caso não tenha ficado bastante claro. Mas eu procurei fazer de uma forma que quando eu fui aprender e quando eu vejo também muitos alunos errando, é porque eles não prestam atenção em detalhes como o que está selecionado, o que não está, o que está em cima e o que está embaixo. Tá certo? Porque às vezes chegam momentos aqui que a gente tem 5, 6, 10 camadas aqui. E você começa ali, para não destruir a sua imagem, você começa a deixar essas camadas. E tem hora que você não sabe mais o que está mexendo porque você não deixou selecionada tanta máscara ou a camada certa para você estar trabalhando. Tá bom? Então assim, eu vou pedir para você, se você gostou, ajude aí o canal a crescer. Deixe o seu like, deixe o seu comentário, compartilhe com os amigos. Se você acha que essa videoaula aí realmente te serviu, você pode comentar, mas também se você achar que não gostou da minha metodologia, você não conseguiu entender, também pode deixar que eu vou tentar melhorar para que no próximo vídeo eu possa estar acertando e trazer aí um conteúdo cada vez melhor para vocês aqui no nosso canal, tá bom? Fique com Deus e aquele abraço.